Você sabe que esse quebra-nozes tem a ver com os fundamentos do tiro de pistola? Não? Então se liga nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Granzotto e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para continuar acompanhando nessa nossa série. O assunto de hoje é empunhadura. Apesar de ser muito subestimado por atiradores, na minha concepção é um dos fundamentos mais importantes que a gente tem no tiro com pistola, tá? Até porque ele é o único fundamento que, se mal executado, pode inclusive ocasionar uma pane, que a gente chama de pane de mão fraca, tá? Então, para começar esse assunto, a gente vai entender um pouquinho da dinâmica no momento do disparo. Bom, então temos aqui uma pistola de airsoft, tá? Desmuniciada, sem gás, sem nada. Bom, segundo a terceira lei de Newton, no momento do disparo, quando ocorre a expansão dos gases, uma força é aplicada no projétil e, consequentemente, uma força é aplicada na pistola com a mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido oposto, tá? Então, se o projétil está vindo para cá, é aplicada uma força na pistola nesse sentido aqui, certo? Então, onde que a gente deve colocar a nossa empunhadura da mão forte, ou seja, a nossa mão dominante, né? Quanto mais baixo a gente colocar essa empunhadura, maior vai ser a distância em relação a essa força aplicada. Quanto maior for essa distância, maior vai ser o torque gerado, certo? Então, a gente vai ver um recuo maior, né? Então, a nossa intenção é mitigar o recuo. Então, quanto mais alto a gente segurar na pistola, menor vai ser essa distância aqui, tá? Entre a direção da força aplicada e o braço de alavanca, entendeu? Então, o ideal seria a gente usar esse V da mão como o V da pistola, o mais alto possível, tá? E como que a gente vai fazer isso? Diferente do que muita gente pensa, a gente não vai utilizar o que a gente chama de monkey grip, né? Que é um grip como se você estivesse pegando um martelo. Que a gente vai utilizar o que a gente chama de C-clamp, né? Que seria esse tipo de empunhadura aqui, com a mão forte, tá? Fazer esse tipo de movimento. Não monkey grip, esse movimento de C-clamp. Por que C-clamp? C-clamp em inglês é o sargento. Como esse sargento aqui, então a ideia é fazer esse movimento aqui, tá? Por quê? Porque fazendo esse tipo de movimento, a gente não coloca tensão na lateral da arma, tá? Então, se a gente fizer um monkey grip, você vai perceber que ela faz um movimento. O C-clamp, ele vai aplicar a força só nessa direção, mantendo a arma sempre na posição desejada, tá? Então, qual é a ideia aqui? Além da gente fazer esse C-clamp, a gente vai aplicar uma pequena torção, tentando elevar o nosso polegar, tá? Para quê? Para forçar mais ainda o V da nossa mão com o V da arma, certo? Além da gente aplicar esse movimento, a gente vai aplicar uma pequena torção, certo? Para elevar mais o V da mão, ok? Outra coisa, quando a gente faz essa torção aqui, automaticamente a gente já tensiona um pouco aqui no punho, tá? Isso aqui vai ajudar a gente também a ter mais controle do recuo da arma, certo? Então vamos lá, a gente pega o mais alto que a gente consegue, faz o C-clamp, repare que chega até a dobrar aqui um pouco de pele, tá? Porque a gente está deixando o mínimo de espaço possível para fazer o disparo, tá? Essa é a mão forte. Agora, com relação à mão fraca, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é ter um ponto de indexação onde a gente vai sempre colocar esse mesmo ponto ao fazer a empunhadura, tá? Isso vai depender muito de como você atira, tamanho da sua mão, tamanho da arma, etc. Então, no meu caso aqui, eu utilizo esse ponto aqui, então eu vou posicionar ele aqui no guarda-mato, tá? E aí sim fazer a empunhadura. O importante é a gente observar a sobreposição dos dedos aqui, é que o meu dedo ele vai estar no vale entre os outros dois dedos da mão, tá? Se ele ficar em cima, você percebe que ele tem movimento. Se ele ficar no vale, ele fica firme, tá? Então, sempre posicionar o dedo no vale entre dois dedos da mão oposta, certo? Outra coisa que a gente tem que fazer é preencher
todo esse espaço aqui com a nossa mão fraca. Quanto mais contato a gente tiver, maior vai ser o atrito, mais a gente vai mitigar esse recuo, tá? E aí sim entra a questão do quebra-nozes. Vamos lá. Bom, o quebra-nozes ele é composto por um eixo, as duas pinças aqui que vão aplicar a força na noz e os dois braços dele. Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. O nosso eixo vai ser o contato entre as nossas mãos, tá? A pinça vão ser as palmas das mãos se encontrando, tá? Então a gente vai aplicar essa força aqui, ó. E o braço vai ser como se fossem os braços do quebra-nós. Essa técnica de empunhadura é muito difundida por um atirador chamado Mike Sicklander, também o pessoal da Tactical Performance Center, tá? Vou deixar os links aí na descrição. E nós temos uma outra técnica muito difundida que é utilizada por um atirador chamado Bob Vogel. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também o link. E ela consiste, em vez da gente fazer esse quebra-nozes aqui, né? A gente vai utilizar essa mão fraca um pouco mais agressiva, tá? E vai apoiar toda essa parte aqui da palma e do dedão aqui no frame da pistola, tá? E aí a gente vai fazer uma torção nesse sentido, essa mão para cá e essa para cá, tá? Então isso aqui vai gerar uma tensão aqui em cima e vai ajudar a segurar o recuo da pistola também, certo? Então basicamente hoje a gente tem essas duas vertentes de empunhadura. Com relação aos cotovelos, né, o braço, enfim, você vai perceber que se você esticar demais na empunhadura do quebra-nozes, você vai perder força na empunhadura, tá? E se você recuar muito, você vai ficar desconfortável. Então você tem que ficar numa posição que seja confortável para você sem ser esticado. Então isso vai delimitar a posição que vai ficar os seus cotovelos. Repare que se eu mudar de empunhadura para do Bob Vogel, automaticamente, como eu aplico força, a gente vai ver que os cotovelos se erguem, tá? Então fica a critério de vocês, o que vocês se adaptarem melhor, vocês utilizam aí. Com relação à força, tá? A força que a gente vai aplicar aqui, eu costumo segurar o máximo de força que eu consigo sem tremer. E, inclusive no final eu vou passar uma dica aí pra gente fazer alguns exercícios para melhorar isso. Então, fez a força, começou a tremer, solta um pouco, então você já está na posição que você deve utilizar. Outra coisa em relação aos ombros, tá? Eu costumo não deixar o peso da pistola em cima dos ombros, ou seja, os ombros esticados. O que eu faço? Eu jogo para o grupo muscular maior, né? Que é o das costas. Então eu consigo me manter mais tempo aqui em posição sem fadigar o músculo, né? Sem tremer tanto, certo? Agora uma dica legal para a gente melhorar um pouco a força, né, da empunhadura. Eu gosto de utilizar bastante esses hand grips aqui, tá? Isso aqui você vai pagar coisa de 15, 20 reais aí no Mercado Livre. Ele é regulável, né? Então ele vai, acho que se eu não me engano, é de 5 ou 10 quilos a 60 quilos. Você pode regular a tensão. Basta você fazer exercícios com frequência. Fadigou uma mão, troca. Fadigou, volta. Faz umas 3, 4 séries por dia. Vai aumentando a carga ao longo do tempo. E aí você vai perceber que você fica com mais força no antebraço, né? E consegue segurar a arma com mais firmeza. Isso aqui é interessante até para outros vídeos, eu vou trazer isso aqui principalmente quando for falar de gatilho, para a gente treinar também acionamento de gatilho. Essa ferramenta é bem interessante. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado quem está iniciando aí. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade. Se quiser, comente aí embaixo qual a técnica que você costuma utilizar. E até o próximo vídeo, um abraço.